meninos? E aí, meninas? Beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Mais uma aula de física. Hoje o tema segunda lei de Ohm, aula 23 da apostila de vocês. Beleza? Lembrando aí que a gente vem tentando trilhar um caminho sobre as propriedades elétricas da matéria para, no final das contas, tentar compreender aí, pelo menos de maneira elementar, o funcionamento de um circuito elétrico básico. Então, o funcionamento aí, como que as grandezas elétricas, né, se comportam aí em um circuito elétrico básico. Está falando da corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. O objetivo, então, da aula de hoje, vou apresentar para vocês a expressão matemática da segunda lei de Ohm. Lembrando aí o que nós já vimos, né? Apresentei a primeira lei de Ohm para vocês, que relaciona aí as grandezas elétricas, né? Relaciona a resistência elétrica, a tensão elétrica e a intensidade da corrente elétrica. Então, a primeira lei de Ohm, resistência é igual a tensão ou diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Lembrando das unidades, resistência elétrica em ohms, tensão elétrica em volts e corrente elétrica aí em amperes. E aí a gente vai tentar entender como essas grandezas funcionam em um circuito simples. Aqui a gente tem algumas imagens para falar de um resistor, né? Já que a gente definiu a primeira lei de Ohm que trata da resistência elétrica, a gente tem uma peça aqui, um dispositivo, que é o resistor, que faz o papel aí dessa resistência elétrica, né? Uma oposição à passagem da corrente elétrica, que é a resistência, pode ser aí obtida através da utilização de um resistor. E aqui algumas figuras para ilustrar alguns tipos de resistores, que podem ser aí simbolizados por dessas duas maneiras. Então, quando a gente for pensar em um exercício, é muito comum que o resistor apareça simbolizado de uma dessas formas, né? Então, aqui, de novo, a gente tem aí um desenho bem singelo de um circuito elétrico simples, com uma bateria e o seu respectivo símbolo, e um resistor elétrico aí ligado através de um condutor. Outra coisa que nós vimos é o comportamento ôhmico de uma resistência elétrica. O que é o comportamento ôhmico? Quando a resistência elétrica varia de maneira linear, dependendo aí da tensão e da corrente elétrica, a gente diz que tem um comportamento ôhmico. Ou seja, se eu dobro a tensão, a corrente elétrica vai dobrar. Esse é um comportamento linear. E eu posso ter também um comportamento não linear, que é um comportamento não ôhmico. E eu posso ter, como está ilustrado aqui nesse gráfico à direita da tela, que alguns elementos ele tem um comportamento ôhmico em uma determinada faixa, né? E em outras faixas um comportamento não ôhmico. Isso daí é bem comum também. E aí, falando especificamente do resistor, como eu disse, é um dispositivo que a gente pode utilizar para controlar a passagem da corrente elétrica. Se eu vou ligar, por exemplo, um LED em uma pilha, em uma bateria, para que eu tenha a luminosidade que eu quero, que eu projetei para obter, eu posso variar a tensão da minha fonte, do meu DDP, ou posso, dado uma tensão fixa, utilizar uma resistência elétrica e controlar a passagem da corrente elétrica. E para controlar a passagem da corrente elétrica, eu utilizo o resistor. O resistor nada mais é, de maneira simplista, um fio enrolado aí, envolto num material isolante e coberto também por um tipo de cerâmica isolante. Beleza? E o que a segunda lei de Ohm diz? O que a segunda lei de Ohm nos mostra? Ela relaciona os elementos aí geométricos de construção de um resistor ou de um condutor, né? A gente tem aqui então uma imagem para ilustrar um condutor cilíndrico de comprimento L e de secção transversal A. A secção transversal é a área da bitola do fio, vamos dizer. Alguns conhecem como bitola do fio, né? Mas a área da secção transversal. Tivesse um corte aí no perfil do fio, olhando de frente para ele. E aí, a segunda lei de Ohm, ela indica como que a resistência varia de acordo com alguns elementos do fio. Então, o comprimento, a área da secção transversal e a resistividade do material. Aqui a gente tem, então, uma tabelinha aí para formalizar essas variáveis, né? Então, a resistência elétrica dada em ohms e variando aí, que pode ser controlada ou modificada
de acordo com a mudança das variáveis envolvidas. Dependendo do material que é feito, eu vou ter uma resistividade diferente, posso mudar o comprimento, aumentar ou diminuir, e posso ter também uma mudança na área da secção transversal. Eu tenho, além da resistividade, uma outra variável que é muito comum, que é a condutividade. A condutividade é o inverso da resistividade. Então, eu posso reescrever a segunda lei de Ohm em função da condutividade dessa maneira, né? Comprimento dividido pela condutividade vezes a área da secção transversal. Beleza? Essa é a segunda lei de Ohm. Eu vou mostrar uma tela aqui para vocês, para ilustrar como que as variáveis envolvidas influenciam na resistência elétrica, né? Então, a resistividade e o comprimento aí são diretamente proporcionais à resistência. Então, se eu aumento eles dois, a resistência vai aumentar. Então, olha só, se eu aumento a resistividade, eu aumento a resistência elétrica daquele condutor. Se eu diminuo a resistividade, eu diminuo a resistência elétrica desse condutor. A resistividade, que é, vamos dizer assim, uma característica do material que é feito o fio, o condutor, a gente pode pensar que é assim, quanto maior a resistividade, mais elementos eu tenho ali no fio. E quanto mais elementos eu tenho, quando eu digo mais elementos, mais, vamos dizer assim, partículas que compõem o fio, mais dificuldade eu vou ter para as cargas elétricas passarem. Quando eu tenho a menor resistividade, eu tenho menos obstáculos, vamos dizer assim, para as cargas elétricas. Por isso que a resistência elétrica é menor. O comprimento também é diretamente proporcional, né? Claro, se eu aumento o comprimento, tem um caminho mais longo para as cargas elétricas, então a resistência elétrica vai ser maior. Quanto menor o comprimento, né? Se eu diminuo aí o meu comprimento, a resistência elétrica é menor, porque é mais fácil para que as cargas elétricas atravessem esse condutor. Já a área da secção transversal é inversamente proporcional à resistência, né? Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência, porque quando eu estou aumentando a área, ó, eu estou aumentando a possibilidade, assim, aumentando como se fosse a via, o caminho com que as cargas elétricas podem passar. Né? Então, eu estou dando mais possibilidade para as cargas elétricas passarem, por isso que a resistência elétrica diminui. E quando eu deixo o fio mais fininho aqui, diminuindo a área, mais difícil para as cargas elétricas passarem. Então é assim que cada uma das variáveis influenciam no valor da resistência. Tranquilo? Aí vamos fazer as tarefas então, que são bem simples, ó, bem simples mesmo. Temos duas tarefas hoje. Primeira tarefa tem a resistência elétrica de um fio, que, de maneira resumida, ele está falando da segunda lei de Ohm, determinada pelas suas dimensões e propriedades estruturais do material. Aí ele cita a condutividade. A condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento, né, L, e a área da secção do fio. Aí ele tem uma tabelinha com vários valores de condutividade e pergunta, se a gente pegar um fio com as mesmas dimensões geométricas, ou seja, com a mesma secção transversal e o mesmo comprimento, qual desses fios vai ter a menor resistência elétrica? Para a gente tirar a conclusão sobre isso, vamos pensar na segunda lei de Ohm. Né? Aqui a gente tem a segunda lei de Ohm em função da resistividade. Na tabela a gente tem a condutividade, então a gente tem que usar a segunda lei de Ohm em função da condutividade, que está aqui. Como que a gente lê essa equação? Bom, a minha resistência elétrica vai ser maior se eu diminuir aqui a minha condutividade. Quanto maior a minha condutividade, menor vai ser a minha resistência elétrica. Simples assim, né? Inversamente proporcional. Então aqui, como ele quer o fio que apresenta menor resistência elétrica, e a condutividade é inversamente proporcional a isso, eu vou olhar na tabela qual desses elementos tem a maior condutividade. Maior condutividade, menor resistência elétrica. Nesse caso aqui a prata, né? 62,5 aí a condutividade desse material. Tranquilo, facinho. A segunda tarefa, e a última, mas não menos importante, fala do funcionamento de um chuveiro elétrico. Então, no funcionamento de chuveiro elétrico, quando a gente coloca lá no inverno, a gente quer que a água fique quentinha, né? Quer que a temperatura fica mais alta, para a gente ter um banho mais confortável do ponto de vista térmico.
E aí o que ele fala? O efeito dessa regulagem, quando a gente muda para a posição inverno, é alterar a resistência elétrica. Para que tenha uma temperatura maior, que é no inverno, o que a gente precisa fazer com a resistência? Então, para a gente entender isso, vamos lembrar também da primeira lei de Ohm. Se eu quero que a temperatura aumente, eu quero que uma corrente elétrica circule com mais intensidade. Então, eu tenho uma maior corrente elétrica. Para ter uma maior corrente elétrica, eu preciso de uma menor resistência. Então, eu já sei que a resistência tem que ser menor. Eu tenho que diminuir a resistência. Isso daí já elimina 3 alternativas. Né? Eu tenho que diminuir a resistência. Para diminuir a resistência, vamos pensar na segunda lei de Ohm. O que influencia aí na resistência nesse caso, para que eu consiga diminuir a resistência? Aqui a gente está falando do comprimento do fio, que tem que fazer aumentar ou diminuir. Então, para diminuir a resistência, eu tenho que diminuir o comprimento do fio. Então, para que uma corrente elétrica seja maior e que tenha uma carga elétrica maior, que proporcione uma temperatura mais agradável, né, uma temperatura do ponto de vista térmico mais confortável, eu tenho que ter uma resistência menor. Resistência menor, então resistência diminuída, diminuindo-se o comprimento do meu condutor, do meu resistor, da minha resistência elétrica. A alternativa C de coração, senhoras e senhores. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenha sido útil aí para melhorar a compreensão de vocês. Beleza? Valeu e nos veremos aí logo logo.